Salve galera, tudo bem? Nesse vídeo vou apresentar um projeto de profissionalização de trading. O projeto tem como objetivo apresentar uma ideia de como iniciar no trade com uma mentalidade profissional, com uma mentalidade empresarial. Você está abrindo uma empresa em que você vai operar o capital próprio, né? Então, esse vídeo vai me permitir registrar e validar um pensamento, né, sobre como eu penso a abordagem de mercado, além de criar um registro pessoal da minha trajetória aqui no canal. Beleza, eu não vou nesse projeto, né, operar publicamente, acho que não faz sentido, mas vou apresentar os registros das operações, né, e os pensamentos de como que eu estou conduzindo as operações desse projeto. A iniciativa é uma contribuição pessoal, né, para quem está querendo entrar no mercado, além, né, de uma forma de registrar para poder analisar o meu próprio desenvolvimento. Show? Bora lá? Beleza, o nome fantasia vai ser o nome do canal, né? Trivon Trade Journal, um capital inicial de 10 mil, tem um asterisco ali, já a gente chega nele, né? Estratégia de negociação, a gente vai usar o tempo gráfico H1 e M5 para o day trade, para intraday, e semanal e diário para o swing trade, né? E a gente, dentro do projeto, vai desenvolver setups, vai simular como seria um iniciante chegando no mercado com esse planejamento e como que a gente consegue, né, se aprimorar no caminho. Os ativos que a gente vai operar, né, vai ser o mini índice, algumas ações do Ibovespa, o ETF de Ibovespa e alguns derivativos, tanto do ETF, né, do BOVA11, quanto de algumas ações do Ibovespa. Por quê? Muito se discute sobre especialização no início, né? Assim, você precisa operar apenas um ativo, né, e se especializar nele. Eu acho que isso faz sentido, né? Mas ao mesmo tempo você precisa reduzir seu risco operacional. Então a diversificação, ela é uma forma de reduzir seu risco operacional. Então por isso a gente vai utilizar o Ibovespa, porque a gente vai estar operando ativos diferentes, mas todos correlacionados com o Ibovespa. Por exemplo, o Ibovespa Futuro, algumas ações que compõem o Ibovespa e um ETF de Ibovespa, que é basicamente um fundo tradável ali, né, de Ibovespa. O Ibovespa, ele tem algumas empresas que compõem o índice, né? Só que a grande parte, né, do índice é composto por algumas empresas apenas. Então, Vale, Petrobras representam sozinho ali mais de 20% do índice, tá? Então, a gente vai focar nessas maiores empresas para operar, né? Por quê? Porque essas empresas têm liquidez. A gente não vai fazer filtro fundamentalista, a gente não vai olhar para a saúde da empresa nesse momento. A gente só está preocupado em liquidez. Tem uma contraparte, né? Tem bastante negócio que acontece no ativo naquele dia. Então a gente vai optar por isso, né? Beleza? Então eu tenho um capital inicial, eu tenho um nome, eu tenho uma estratégia, um pensamento e eu tenho uma delimitação de ativos. O que eu tenho como meta desse projeto para os próximos 12 meses? Chegar no final desses 12 meses com um patrimônio líquido igual ou superior a 10 mil, ou seja, empatado nesses 12 meses, seria já uma boa meta. Se eu chegar nesses 12 meses com uma rentabilidade igual ou superior do CDI, tá excelente, é uma segunda meta. Por quê? Porque se eu chegar daqui 12 meses com uma rentabilidade superior ao CDI e eu acabei de chegar no mercado, né, se eu chegar com uma rentabilidade igual ao CDI, eu já ganhei bastante, porque eu ganhei experiência, eu ganhei desenvolvimento e eu ainda tive uma rentabilidade igual ou superior ao que seria no zero risco. Então isso é muito positivo, né? Meta de taxa de loss, né? 50%, então isso é uma meta. A gente vai ver quando discutir risco-retorno que 50% de loss é tranquilo, então a gente tem isso como meta, né?
limitar a 50% de loss nos trades. Isso traz uma concepção interessante, né? Quando a gente chega no mercado, a gente é muito preocupado em se eu vou perder, quanto eu vou perder, né? Então, como meta, já trazer a ideia de que a gente vai errar, né? Vai ter loss em metades dos trades. Isso já traz uma tranquilidade. Quando você tomar um loss, você não vai se desesperar, porque isso está dentro do seu planejamento. Você só precisa ter uma taxa de acerto de 50%. Você não precisa de mais do que isso, né? Então, essas estruturas ali já permite você ter uma compreensão melhor do que vem pela frente. E com isso você vai compreender e aprimorar a estrutura de capital da empresa, né? As estratégias, a rentabilidade, como que dá para fazer para otimizar. Então, até uma ideia, né, um efeito do projeto é expor isso e avaliar depois, né, para ver se tem alguma forma de aprimorar, né, fazer isso de uma forma um pouco mais empenhada. E dentro desses 12 meses, uma última meta é se desenvolver tanto como trader como empresário. Bom, então vamos lá. Como capital inicial, o que eu simulei? Eu simulei alguém que consegue ter como aporte mensal R$400 por mês, então ele junta 4.800 por ano, né? Então ele tinha esse capital inicial de 4.800 e nesse dia 20, hoje, ele adicionou o aporte dele de 400. Então ele tem 5.200 inicial líquido para começar. E ele tem mais 4.800 virtual, que é o que? O comprometimento dos próximos 12 meses realizar 4.800 de aporte na empresa. Então eu, como empresário, tenho um capital inicial, né, disponível, 5.200, e eu tenho um capital virtual. No total eu tenho 10 mil, mas 4.800 é uma dívida que eu estou assumindo e eu vou pagar para a empresa todo dia 20, R$400. Perfeito? Show. Então, capital total 10 mil. Com base no meu capital total da empresa, eu tenho como calcular meu risco padrão. Então, eu vou usar 0,5% de risco por trade e 2% por dia. O que isso significa? De 10 mil, o meu risco máximo por trade é R$50 e meu risco máximo por dia é R$200. Então, esse é um bom planejamento. Por que eu optei por 0,5% por trade? No início, é comum a gente ter vários problemas de execução. A gente sai do trade cedo demais, a gente encurta o stop, a gente não permite o trade chegar no alvo. Então, nesse primeiro momento, o que você precisa é a possibilidade de executar vários trades. Para se desenvolver, você precisa se expor ao mercado para entender o que é o mercado. Então, usar 0,5% de risco te permite um pouco mais de longevidade, né? Se a gente colocasse, por exemplo, 4% de risco, você estaria extremamente alavancado, e se você tomasse 25 loss, por exemplo, em seguida você já teria um problema ali, né, quanto a sua conta. Então, 0,5% me parece ser um excelente modelo para o primeiro ano, né? O custo de manutenção da empresa, nenhum dinheiro vai ser extraído nesses primeiros 12 meses do capital inicial, não? Todos os custos de manutenção da empresa vai ser oriundos, né, de uma fonte de financiamento externo. Então, os custos operacionais não entram, né, nas despesas da empresa. E, como eu falei, né, tem um compromisso de aporte mensal de R$400 todo dia 20. Então a pessoa consegue começar com metade do capital, se organizar para os próximos 12 meses e ir realizando esse aporte. E aí por isso que precisa ter, né, a gestão do balanço mensal que a gente conversou no vídeo passado. Vale a pena dar uma olhada, né, porque eu consigo definir qual é um grau confortável para o aporte. Então esse é o desenho, beleza? Como que vai ficar dividido, né, esse capital inicialmente? Então hoje, né, que vai ser amanhã, né, no dia de mercado, na segunda-feira, a gente vai amanhecer o dia com 2.873,34 em Tesouro Selic, rendendo 100% do CDI.
e 2.326 em caixa líquido. A distribuição disso ficaria 50% Selic e 45% caixa. Mas esse 45% de caixa líquido ele é sempre um problema, porque aquele capital não está gerando renda e eu não preciso de 2.300 de caixa líquido. O que acontece normalmente, né? As pessoas iniciam no trade, pegam o capital delas e coloca na conta corrente da corretora. E dali elas fazem as saídas. Mas entre esses espaços, ela não capitaliza, ela não ganha juros desse capital, né? Então não faz sentido. Por exemplo, se ela tinha 3.000 aqui e fez 3 retiradas de 1.000, no final ela vai ter 0, né? E é assim que as pessoas gerem empresas, né? É assim que as pessoas gerem o próprio salário, por exemplo. Mas eu tenho uma proposta um pouco mais eficiente de gestão nesse início, né? Ao invés de usar esse modelo, como que a gente vai fazer? A gente vai usar o capital inicial, a gente vai manter o Tesouro Selic, então todo o excedente de caixa líquido a gente vai alocar em Tesouro Selic, né? De caixa líquido a gente vai deixar R$300. Por que R$300? Porque é R$200 do risco máximo de um dia, mais R$100 do risco do próximo dia. Por quê? O Tesouro Selic tem resgate em D+1, então eu tenho 2.800 lá. Se eu precisar solicitar amanhã, esse dinheiro só vai chegar na terça, né? Então eu tenho R$100 a mais que me permite operar no outro dia. Eu posso estopar o dia na segunda-feira e na terça-feira eu vou ter capital líquido para operar, mesmo sem ter liquidado ainda, né, a minha solicitação de resgate do Tesouro. Então a minha definição vai ser essa, né? R$300 de capital líquido, 2.800 de Selic e 2,26 de renda variável, que a gente vai analisar como faz a alocação amanhã. Como que eu proponho a ideia, né, de operar o caixa? Você tem o caixa líquido com 1,5 do seu risco máximo diário, né? Ocupou esse capital, vamos supor que esses intervalos foram de um mês, tem um mês em intervalos em cada resgate, né? Então no primeiro mês, estopou, perdeu os R$300, faz o resgate do CDI e repõe o caixa líquido em 300. Estopou, perdeu, beleza, faz o resgate do caixa CDI e repõe o caixa líquido. Estopou, faz o resgate, repõe o caixa líquido. Então o caixa líquido se mantém com 1,5 risco do dia, né? E o restante fica alocado em CDI. Mas olha só que interessante, eu tinha 3.000 inicial, eu fiz o resgate de 900, só que o meu resultado final não é 2.100, é 2.181. Porque o 81 foi os juros capitalizado nesse intervalo de 3 meses. Então essa é a lógica, né? O dinheiro que eu não estou efetivamente alocado em mercado, né, tomado risco, ele está rendendo. Então eu ganho eficiência de capital dentro da gestão de recursos da empresa. Show! Agora a gente precisa ver estratégias, né? Então, como uma primeira estratégia, eu vou pegar uma bem conhecida, que é o 9.1 do Larry Williams. Tem esse vídeo do Stormer maravilhoso, vale a pena dar uma olhada, é muito tranquilo de entender. Eu nem vou me aprofundar nisso, né? Eu estou usando o mesmo exemplo que eu usei antes. Como eu chegaria no mercado, eu olharia algum desses canais de pessoas que estão aqui há bastante tempo, que fazem um trabalho educacional interessante, em que está disponível gratuitamente no YouTube, né? No projeto a gente definiu que não gastaria, né, nesse início com mentorias, com cursos, e então tem bastante conteúdo de qualidade no YouTube que vale a pena consumir. Então, como eu estou simulando o início de mercado, eu vou seguir esse caminho, né? Pegaria ali uma estratégia que consiste na ideia simples de que a média exponencial de 9 representa a tendência de curtíssimo prazo. Então eu tenho uma tendência de curto prazo de baixa, e no momento em que eu tenho um fechamento de candle virando a média para cima, fechando acima da média, eu tenho um setup de compra. Então eu tenho uma entrada
na máxima do candle, o stop na mínima do candle, 1.5 o meu risco projetado como alvo. Por que o 1.5? Vamos supor que eu faça 3 trades por dia, vezes 5 dias da semana. Então eu faço 15 trades por semana. Se eu faço 15 trades por semana, numa média eu vou fazer 60 trades por mês. Desses 60, se eu perder metade, lembra da nossa meta de 50% de taxa de loss? Então, se em 30 deles eu perder R$50, que é o meu risco padrão, eu vou perder R$1.500. Eu vou ter como custo operacional R$1.500 nesse mês. E como faturamento, eu vou ter 30 acertos, 1.5 meu risco padrão, 75. Eu vou ter como faturamento 2.250. Se do faturamento eu pagar os meus custos operacionais, ainda sobra R$750 de rentabilidade, mesmo perdendo 50% dos trades. Essa é a lógica. Um trader precisa ter a capacidade de executar isso, né? De tomar um loss, por exemplo, e não entrar num dia de fúria, tomar um loss e não tentar entrar fora do setup, entende? Porque faz parte do negócio. É esperado alguns trades serem loss, né? Você não vai conseguir acertar todas, nenhum trader acerta. Então essa conta é importante a gente ter internalizado na nossa mente. Mesmo perdendo 50% dos trades, 750 pelos 10 mil ainda são, aqui está arredondado para cima, né? Mas são 7,5% de rentabilidade sobre o capital total dentro do mês. Isso é muito dinheiro. Então tá muito tranquilo. Nosso objetivo é ficar no zero ou bater o CDI, né? Mas a gente tem uma possibilidade bem real de capitalizar esse dinheiro. Perfeito? Além da estratégia 9.1, a gente vai usar uma compreensão de estratégias de extremo usando o IFR 14. Também um vídeo gratuito do Stormer disponível no canal do YouTube dele. Então a gente vai utilizar o IFR 14. E o que é o IFR 14? Ele é um indicador que oscila de 0 a 100 e ele mostra uma medida da divisão das médias de ganho pelas as médias de perda de um determinado X período de cotação. No nosso caso é X14, e aí vai depender do tempo operacional que a gente está. Se for no gráfico diário, será 14 dias. Se for no gráfico de 5 minutos, será dos últimos 14 candles. Qual que é a concepção, né? O preço oscila dentro de um range, e você tem um histórico dessas oscilações. Então ele tem uma quantidade de candle na perna de alta, uma quantidade de candle na perna de baixa. Então quando os valores do IFR sobem acima da banda normal de oscilação, a gente tem uma maior probabilidade de presença vendedora. Então aqui as chances de entrar uma força vendedora estão a nosso favor. Então a gente vai olhar para esses extremos com essa perspectiva. Da mesma forma, quando o preço sai pela banda inferior, né, fica sobrevendido, a gente tem uma maior probabilidade de entrada de demanda compradora. Então a gente vai utilizar os indicadores de extremo com essa lógica. E por que, né? Vamos ver com essa lógica. Qual que é o fundamento? O fundamento é a lei da oferta e da demanda. Então vamos pensar o seguinte. O preço tem um ponto de equilíbrio, que é o preço justo. Vamos chamar isso de ponto de equilíbrio. A grande maioria dos negócios vai acontecer em torno desse ponto de equilíbrio, certo? Isso vai ser definido como um range de preço. Por que ele é um ponto de equilíbrio? Porque aqui compradores e vendedores concordam com um preço justo, então fazem negócio. O volume de negócios aqui é maior porque você tem uma concordância dos dois lados. Não. Conforme o preço sobe, conforme vai acontecendo uma tendência de alta, eu vou tendo em simultâneo um aumento da probabilidade de força vendedora. Por quê? Porque se o preço justo
vamos usar um exemplo aqui. Se o preço justo era 10 e tinha pessoas interessadas a vender e a comprar a 10, perfeito. Quando eu tenho esse mesmo preço a 20, você concorda comigo que eu tenho mais pessoas interessadas a vender a 20 do que interessadas a comprar a 20? Porque recentemente eles compraram a 10. Então, se eles compraram a 10, hoje 20 é caro. É o dobro do que eles pagaram alguns dias atrás. Então, aqui eu tenho mais chance de presença vendedora do que de compradora, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando o preço cai, conforme uma tendência de baixa vai se desenvolvendo, eu tenho uma maior quantidade, né, uma maior probabilidade de encontro, né, de força compradora. Porque se ele comprou a 10 e achou justo, quando chegar aqui a 5, ele vai achar muito mais barato. Então, quem comprou a 10, com certeza compraria a 5. E quem comprou a 10, talvez não tenha coragem de comprar a 20. Então eu tenho, quanto a compradores, né, uma maior quantidade aqui, uma quantidade ok aqui e quase nada aqui. O inverso é para vendedores. Para vendedores, eu tenho uma maior quantidade quando o preço está alto, uma quantidade média no preço de equilíbrio e uma quantidade reduzida, né, com um preço muito baixo. Essa é a lógica dos extremos. Então a gente vai utilizar isso na nossa leitura gráfica, né? Onde que tem um ponto de maior probabilidade de oferta e onde tem um ponto de maior probabilidade de demanda. E a gente também vai evitar a negociação dentro desse range de equilíbrio, né? Aqui o preço é justo e aqui não há distorção de mercado. Então, como a gente está nessa para fazer dinheiro e não para fazer trade, a gente vai evitar, né, entrar em trades dentro da zona de equilíbrio. Beleza? Como que a gente consegue ver isso, né? A gente vai ver isso dentro do histórico de preço. Então, nosso meio, né, para operar nossa empresa vai ser basicamente o histórico de preço dos ativos. Então, um exemplo, né, por exemplo, pegando o índice Bovespa semanal, né, vamos fazer um desenho. Por exemplo, aqui teve uma pernada de baixa. Perfeito. Por quê? Força vendedora. Por que força vendedora? Porque houve deslocamento do preço para baixo. Então aqui eu tenho uma zona vendedora. Opa, deslocamento do preço para cima. Eu tenho uma zona compradora que foi agredida aqui. E aqui ela segurou. Zona compradora, zona vendedora. Aqui eu tenho o preço oscilando. Então, qual foi o último movimento que fez uma mínima? Esse. Último movimento que fez uma máxima? Esse. Então eu tenho o preço oscilando entre este range. Força vendedora, maior probabilidade, né, de força vendedora, maior probabilidade de força compradora. Olha os 50% que seria o ponto de equilíbrio. Nesse 50% aqui, ó, a gente evita a negociação. Você vai ver doji, barras sobrepostas, que é onde não tem, né, uma direção única do mercado. Aqui você tem um pouco mais de volatilidade, é um pouco mais difícil, né, de capturar uma distorção de preço nesse meio. Então a gente tem os movimentos, a gente vai chamar essa zona de zona cara. E essa zona de barata. E o que é dito sempre sobre análise técnica? Você compra barato para vender caro. Você não compra caro. Então, neste momento, a gente estaria impossibilitado de fazer uma compra porque o preço está numa zona cara. Essa é a lógica. É bem simples, tá? Então, dentro desse range, dentro desse movimentação de equilíbrio, a gente tem
né? Uma zona de equilíbrio que a gente não vai operar, e a gente tem os extremos, que é onde a gente espera distorção na oferta e na demanda de acordo com a zona. Beleza? Isso é tranquilo, né? Agora, falando do IFR, que a gente comentou, deixa eu abrir ele aqui. Você tem justamente o reflexo dessa movimentação. Aqui, neste ponto, eu tive uma distorção de preço fora do range normal, e no mais eu tive uma distorção de preço no semanal aqui na queda da Covid. Depois o preço está lateralizado dentro do range, sem nenhuma distorção nem para cima nem para baixo. Então essas são informações importantes sobre o Ibovespa semanal, né? Essa é uma forma de entender ranges e entender zona cara, zona barata, desequilíbrio, né, de oferta e de demanda. Beleza, deixa eu limpar esses estudos aqui para ficar tranquilo. O outro indicador que a gente viu foi o setup Larry Williams. Aqui nessa estratégia ele já mostra qual que é o resultado, né? No semanal, desde 2021, no gráfico semanal tive 4 trades de venda, 25% foram rentáveis, então você teve 75% de loss, só que o fator lucro foi de 11, ou seja, para cada R$1 que você perdeu, você fez 11. Então isso é bastante. Seu payoff, né, tá em 11. Então a estratégia do Larry Williams no gráfico semanal do Ibovespa, na ponta da venda, funciona. Tem uma taxa de acerto baixa, mas tem um fator de lucro alto, né? Se a gente vir aqui e mudar para compra, a gente tem outra estatística: 6 trades realizados, uma taxa de acerto de 33% e um fator de lucro de 1.3. Ainda é acima de 1, ainda é uma estratégia lucrativa, mas a gente vê que o fator de lucro foi menor, né? Então não é uma estratégia que dá para operar cegamente, né? A taxa de acerto é baixa, embora você fique no lucro. Então esse é um dos desafios, né? Como trader, entender que mesmo perdendo 60%, 70% das operações, dependendo da sua relação risco-retorno, você ainda pode fechar positivo, né? A questão é, você consegue perder 70% dos trades e ficar confortável e continuar executando a estratégia e se manter disciplinado em operar todas as vezes que o setup aparecer? Essa é a questão, né? E essa é a jornada que a gente vai tentar desenvolver junto aqui. Perfeito? Beleza, então a gente já tem o setup, né? Aqui a gente vai fazer um filtro de contexto, né? Usando aquela lógica de oferta e demanda para escolher quais os setups a gente vai ou não operar. E aqui eu comentei da estratégia range de 2 dias, né? E aí no gráfico semanal isso muda bastante, mas é uma concepção do indicador de banda de Bollinger, que representa o desvio padrão de uma média. Aqui está a média de 200, então uma média de 200 dá mais ou menos, no semanal dá bastante coisa, né? No diário vai dar mais ou menos uma média de 1 ano, e aqui a gente consegue ver claramente um range de movimentação de preço. Então a gente vai usar a mesma lógica de oferta e demanda, utilizando uma banda mais ampla, né, de 200 períodos. Então a gente também tem uma zona ampla de barato, né, e uma zona ampla de caro, e extremos onde tem altas chances, né, de desequilíbrio de oferta e demanda. Então esses são os indicadores, acho que são simples, todos já pelo menos ouviram falar deles, e conforme a gente for analisando o gráfico, conversando sobre isso, a gente vai aprimorando, né? E se for o caso, inserindo outros conceitos para a gente conseguir adquirir ali uma compreensão ampla do mercado. Beleza? Ok, então o que a gente tem até aqui? A gente tem a estrutura de custo, fonte externa, a gente tem o capital inicial e o planejamento, né, com uma parte já inicial em mãos, a outra virtual, a gente já tem esse detalhamento. A gente tem um plano de negócios, a gente tem uma
meta para 12 meses, a gente tem risco padrão, a gente tem risco diário, a gente tem formas de encarar o mercado, que é a estratégia de execução, que a gente vai usar o IFR, a gente vai usar o 9.1 e a gente vai usar bandas de Bollinger. É isso, é simples. A gente tem algumas ferramentas, a gente vai, né, eu vou fazer vídeos específicos de cada uma delas, um pouco mais sobre oferta e demanda, né, mas a ideia é a gente ir aprendendo, discutindo, né, conforme vai gerindo o fundo, eu vou chamar assim, né, do Trivium Trading Journal. Beleza? Agora, o mais importante, e eu acho que aqui é onde a grande maioria, e eu principalmente pequei no início, foi o foco em métricas e monitoramento. Não tem como melhorar aquilo que você não consegue medir, né? Então, o que eu fiz para o Trivium Trade Journal? Eu criei uma planilha que representa, né, isso que a gente conversou. Então aqui na planilha ela já tem qual que é o valor que está em caixa, qual que é o valor que está em Selic, qual que é o patrimônio líquido atual do Trade Journal, qual que é a rentabilidade é zero, porque a gente não começou, né? Aqui tem uma planilha de dados, a gente vai abastecendo isso semana a semana para criar mais alguns gráficos para verificar nosso desempenho, né? Sobre o mini índice no intraday, eu tenho uma tabela específica para ele, para eu verificar como que está o desempenho das minhas operações. Então eu tenho a data e hora, se é na compra e na venda, né, qual que é o lado, o preço de entrada, stop, alvo, o resultado da operação, qual foi o setup que eu usei, que observação que eu posso fazer sobre esse trade e qual que é a reflexão. Dentro disso eu tenho 3 stops diários consecutivos. Se eu tomar 3 stop, eu encerro o dia. Se eu perder R$200, eu encerro o dia. Isso está configurado na plataforma, né? Isso é fundamental. Não tem nenhum operador que consiga se controlar sozinho nisso. Eu acho que as plataformas ajudam muito. Então, se você tem a possibilidade de bloquear, de configurar o seu plano de negócios dentro da sua plataforma, ela vai te ajudar demais nisso, né? E conforme a gente for preenchendo, a gente vai ter payoff, taxa de acerto, né? E algumas outras métricas aqui específico do intraday. Aí aqui a gente tem uma tabela similar para as operações de swing trade, né? E aqui a gente tem uma carteira de ações. Dentro das opções de Ibovespa, eu selecionei, né, Vale, Itaú, Petrobras, Bradesco e B3. Foram as 5 maiores empresas do Ibovespa. Vamos focar em 5, né? Só que, dá uma olhada nisso, para eu operar um lote de 100 ações da Vale, eu preciso ter R$6.000. Isso não está dentro do meu fundo. Eu não consigo com 5.200 operar um lote de 6.000, então ela está fora. Itaú precisaria de 2.600, é 50% do meu fundo, né, para operar um lote de 100. Então muito pesado também, né? Ocuparia muito risco do meu capital. Como Itaúsa tem uma correlação com Itaú e é mais barato, né? A gente incluiu ela aqui, né? Então vamos utilizar Itaúsa por hora no lugar de Itaú. Petrobras também, mais de 50% do patrimônio líquido do fundo atual. Então não vale a pena o risco de operar. O que sobrou possíveis de operar? Bradesco, B3, Itaúsa e BOVA11. BOVA11 tem como operar com um capital menor, né? Então por mais que seja 11 ali, R$111 a cota, a gente consegue operar de 2, 3 lotes. Então é bem tranquilo, dá para operar. Isso é o que a gente vai cuidar, né? A gente vai olhar essas ações e a gente vai operar intraday o mini índice. Perfeito? Show! Galera, acho que esse era o plano, né? Aqui tem alguns setups e aqui algumas regras que eu comecei a desenhar. 1.5 do valor do stop diário como caixa líquido. Então se eu tenho R$200 de stop diário, esse valor vai ser R$300. Stop diário máximo R$200. Stop semanal 300. Por quê? Como eu estou no início, se eu estopar um dia
e no outro estopar também, eu preciso parar, eu preciso pausar uma semana, eu posso fazer no simulador, né? Eu só não vou operar intraday nessa semana, né? E aí vou estudar, vou refletir sobre o que aconteceu para ir aprimorando. Essas reflexões, né, eu quero trazer para dentro do canal, né? Utilizar o canal para isso, né? Como seria a trajetória de lapidação, né, da jornada do trader. E uma regra última, né, de segurança, que se eu fizer 3 operações consecutivas no prejuízo, eu tenho um stop diário. Vão surgir outras regras e a gente vai incluindo elas aqui, tá? Você vai ver que isso é muito importante no longo do tempo, porque você consegue definir filtros, por exemplo. Se X indicador tiver assim, você não faz isso, né? E você cria regras para você filtrar quais operações têm mais probabilidade de sucesso. Show? Galera, acho que por hoje é só. Nos próximos vídeos eu vou trazer a síntese da semana, né? Vou olhar gráfico com vocês, vou fazer o registro das operações e vou fazendo um feedback de métricas, né? De como tá indo aí, né, as operações do Trivium Trade Journal. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente segue por aqui conversando. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.